E ainda, fechando aqui as heresias contra a divindade de Cristo, nós temos o modernismo. O modernismo já é algo mais recente, dos anos 1700 para cá. É uma filosofia, mas que ela influenciou o meio teológico, e aí nós temos hoje o modernismo teológico. Existem expoentes dessa doutrina. Ela tem 3 ramificações, que é o racionalismo, o sentimentalismo e o existencialismo. E essas 3, de um modo direto, confrontam com a divindade de Cristo Jesus, confrontam com a questão da doutrina da união hipostática de Cristo. Então é importante nós entendermos para que nós possamos refutá-la. Então vamos lá, existem 2 pontos principais referentes à teoria modernista. A primeira, Jesus Cristo foi um homem como todos os demais, embora aos poucos ele fosse adquirindo progressivamente a persuasão, a sensação, o conhecimento de que Deus estava realizando a sua obra nele. Isso não é verdade. A gente sabe que desde a sua manifestação, Jesus Cristo já sabia que ele era o Deus Filho encarnado. Desde o começo, o Pai estava com ele, quando com 12 anos ele está lá no templo ensinando os religiosos. Então vejam que, olha que é uma coisa meio sofismática, né? Parece uma verdade, mas você sabe que é uma mentira. E a outra base do modernismo, o Jesus histórico, ele é aceito pela crítica racionalista, que são... o racionalismo é uma escola filosófica. É uma pessoa muito diferente do Cristo da fé, aquele que teria sido inventado pela fé cristã, pelos irmãos da igreja primitiva. Então eles criam aqui um Jesus histórico. E isso hoje tem sido pernicioso para a igreja. Muitos teólogos abandonam a fé e se tornam modernistas, muitas vezes para justificar os seus próprios pecados. Não querem buscar o arrependimento, então se apoiam, se escoram nesse tipo de ensinamento. Muitos dos pais do modernismo teológico, isso hoje aqui, ó, como Paul Tillich e Karl Barth tem livros interessantes aí. O pessoal estuda esse teólogo, mas eles são pais do modernismo, eles foram adúlteros, está aqui, ó. A história mostra isso. Algumas das denominações modernistas têm usado até mesmo pornografia no seu ensino. Por exemplo, em 1988, então muito recente, uma comunicação da Igreja Metodista Unida emitiu uma declaração sobre o erotismo, aprovando a sexualidade explícita na pornografia, considerando-a como não violenta ou coerciva. Como vemos, os modernistas estão na vanguarda na aceitação da homossexualidade dentro das suas igrejas. Então nós precisamos combater. Combater como? Pelo ensino. Combater como? Pela escola bíblica. Combater pela refutação doutrinária. Não é combater de matá-lo, brigar, enfrentar pela violência, mas sim pelo combate das ideias, pelo combate da teologia. Muito bem. Os fatores que se juntaram para formar o modernismo teológico, contrariando a cristologia, contrariando a divindade de Jesus Cristo. São 3 fatores. O primeiro deles, o racionalismo. É uma teoria filosófica, é uma doutrina filosófica. Quando eu falo em racionalismo, estou falando de uma corrente filosófica. O racionalismo ele estabelece a razão humana como o único árbitro para discernir o misterioso. O que não entendemos, hoje, uma hora a ciência vai descobrir. Isso é o que diz o racionalismo. E distingue o misterioso, aquilo que eu não conheço, do normal. Aquilo que todos veem e entendem. Contra o racionalismo, o crente deve afirmar a necessidade da fé como a única maneira de dar o salto qualitativo no plano natural da razão. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós não podemos ser racionalistas. E por que o racionalismo é contra a divindade de Cristo? Porque ele separa. O Cristo, ele se torna um Cristo histórico. Não existe a figura de Cristo. Na verdade, os modernistas eles negam até a existência do Messias. Mas nós não podemos entrar por esse caminho. Então, quando o racionalista vem com essa ideia de que tudo se fundamenta pela razão, aquilo que eu não sei um dia será explicado, você refuta, porque você, como crente, você crê, você exerce a sua fé. O sentimentalismo, que é outra corrente que forma o modernismo, ao sustentar que a única forma de compreender o religioso é o caminho subjetivo, é o encontro emocional com o Deus desconhecido. Ele defende isso, eu tenho que ser sentimental, eu tenho que ter um caminho de introspecção para buscar um Deus desconhecido. Eu não aceito um caminho objetivo. Ele quer dizer o seguinte, quando eu prego cristianismo, eu prego a experiência. Você vai ter uma experiência sensorial de sentir, mas você vai se apoiar também em fatos históricos. O Jesus aconteceu, o Jesus ressuscitou,
a igreja primitiva foi verdadeira. Você tem diversos contextos ao longo da história que comprovam aquilo que consta na Bíblia, no trecho sagrado. Então, veja, eu não vou me deter apenas em uma experiência ou apenas uma coisa subjetiva. Contra isso, nós devemos sustentar que a comunidade primitiva da igreja, como o apóstolo Paulo, por exemplo, baseou sua fé não em fantasias nem em alucinações de uma autossugestão coletiva, um transe coletivo, mas em fatos. Ele dizia, diligentemente atestados. Paulo sempre se preocupou em mostrar que as coisas ligadas à ressurreição, que as coisas ligadas à igreja, que as coisas ligadas ao dia que o Espírito Santo desceu, por exemplo, foram comprovadas, foram vistas por diversas pessoas. Então, nós combatemos o sentimentalismo. Por quê? Porque o sentimentalismo vai nos ensinar que não há necessidade de você vai apenas de crer num Cristo, num ser supremo. Você vai buscar a sua experiência e está tudo bem. E com isso, você acaba justificando outras religiões e não as considerando como heréticas ou como seitas. E finalmente, ainda dentro, como uma corrente do modernismo, o existencialismo, que é outra teoria filosófica. Se você pesquisar, você vai encontrar diversos filósofos. Aquele Jean-Paul Sartre, o francês, ele foi existencialista. Então, o que diz a teoria do existencialismo? Ele coloca na zona do desconhecido, naquela zona que ninguém vai descobrir nunca, tudo o que transcende os dados de uma experiência sensorial. Experiência é o que você pode tocar. O que tiver além disso se torna algo desconhecido. Nós não temos como buscar, não temos como alcançar. O que é contrário à Bíblia. Porque apesar de Deus transcender a questão humana, nós podemos conhecê-lo cada vez mais. Nós podemos buscá-lo cada vez mais. Contra o existencialismo, devemos reconhecer que existe uma dialética correta na Bíblia. Entre aquilo que é objetivo, aquilo que está escrito, e a própria ciência. Nós sabemos que podemos trabalhar com esses dois eixos aí. Então, quando os diferentes aspectos da realidade são analisados para dar uma margem mais precisa do alvo conhecível, mas não é aceitável. Quer dizer, eu não posso aceitar apoiar-se apenas na transcendência do religioso para, com isso, negar a validade perpétua da verdade bíblica, da fé. Ou seja, eu vou dar um exemplo. A pessoa ela entra para o hinduísmo e passa a ter diversas experiências. Eu vou contextualizar que você vai entender. Aí, com base nessa experiência, ela declara que aquilo é verdadeiro e pronto. E esquece a fé bíblica. Imagina um cristão que vira hindu. Pode ser que tenha. Eu não conheço porque nós não temos muito hinduístas no Brasil. Mas é isso que o existencialismo está dizendo. A partir do momento que você começa a ter experiências, está valendo. E isso contradiz o que? A divindade, a manifestação de Cristo. Porque junto com a doutrina da divindade e da humanidade de Cristo, nós temos a doutrina da salvação, do arrependimento. Então, se não tem Cristo, se não tem o divino, se não tem o humano, não tem salvação. Não tem critérios para o homem ser salvo. Basta ter a experiência. Então, nós negamos veementemente o modernismo nas suas três correntes, o racionalismo, o sentimentalismo e o existencialismo, tá bom?